Olá, eu sou o evangelista Juliano Baglioni e quero compartilhar com vocês uma mensagem referente à guerra que está ocorrendo agora entre a Rússia e a Ucrânia. Sabemos do perigo, da gravidade, da grande destruição que está acontecendo e o seu potencial destrutivo, que pode ser muito maior do que isso. Um desses países ele tem bomba nuclear, e sabemos que se ocorresse uma terceira guerra mundial, se algum dos países for o primeiro a apertar o botão da bomba atômica, os outros revidariam e acabaria a história da humanidade, acabaria a vida na Terra. O potencial das bombas atômicas que existem no planeta é suficiente para destruir a Terra, parece que mais de 16 vezes. Agora, pleno século XXI, a gente fica pensando um pouco nisso, Fico pensando nisso. Como que tem mentes que estão assim, planejando, fazendo barbáries, atrocidades, atacando seus vizinhos. Nós vimos que agora, recentemente, poucos dias atrás, houve um ataque para tomar uma das usinas nucleares da Ucrânia, e que houve explosões, houve o uso de armas ali, para tomar aquela usina, correndo o risco de causar um acidente, de dimensões assim terríveis, que se houvesse um vazamento nuclear ali ia contaminar, a boa parte da Europa, matar muitas pessoas, Então, como que tem gente que, em pleno século XXI, usa a sua mente para criar, para planejar a bomba, uma bomba que é capaz de destruir toda a humanidade, é capaz de destruir a sua própria história, o seu próprio indivíduo, os seus familiares, seus filhos, netos, amigos, vizinhos. Como que alguém pode pensar nisso? Usar o seu tempo, o seu poder, a sua inteligência, os seus recursos para pensar em criar algo que pode causar uma destruição total, do planeta e de toda a humanidade. Eu só consigo pensar que isso não pode vir da mente humana, apesar do ser humano ele ter as suas falhas, seus defeitos, ele é sujeito, a erros, a cometer vários erros, mas ele não é capaz de planejar algo assim, de destruir completamente tanto ele mesmo como as pessoas que ele gosta, os animais, as coisas da natureza que Deus criou tão bonito e perfeitamente. Então, para entender um pouco mais sobre o que motiva, essa disputa, esse ódio todo, a gente precisa buscar na Bíblia, e a gente vai entender um pouquinho com os textos que eu vou compartilhar com vocês aqui. Na verdade vai ser só 2 textos, para o vídeo não ficar muito longo. O primeiro deles está em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 18. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe assim: diz o Senhor Deus, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas.
Elevou-se teu coração por causa da tua formosura, corrompeste tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Veja que essa mensagem que Deus manda o profeta entregar, ela não está direcionada para o rei de Tiro, né? É o que a teologia chama de dupla referência. Uma referência é um rei físico ali de Tiro, mas por detrás existe um mundo espiritual, um mundo invisível, existe uma mente satânica, diabólica por detrás daquela pessoa, daquele rei, né, que fica usando a pessoa para uma conspiração muito maior que muitos dos humanos nem imaginam, não conseguem entender, não conseguem perceber. Pelas características aqui que é falado para o rei, do rei, não se trata então do rei humano, né? Quando ele fala não, das suas qualidades, das pedras preciosas que tinha, do local que ele foi lançado, tudo, Deus está se referindo a Satanás, a Lúcifer, né? Como ele foi criado, tal. E aqui no versículo 13, então está falando assim, ó, estavas no Éden, jardim de Deus. Também nos dá a entender que o Éden, antes de Adão, ele tinha sido já habitado, já existia um Éden antes de Adão, e que Adão não foi o primeiro zelador, governador do Éden, mas sim Lúcifer, né, que estava ali, que controlava aquele local. Aí dá para entender o porquê de tanto ciúmes, né, de tanta inveja, de tanta vontade de destruir, né? Como quando Satanás caiu, ele perdeu, né, todo o seu poder ali, tudo. Ele viu depois, né, após quando Deus reconstrói, né, o planeta, estabiliza o planeta, a Terra, tudo, reconstrói o Éden, coloca Adão, cria o homem, né, cria a mulher, coloca Adão lá para tomar conta. Ele vê aquilo tudo lá e ele, né, sente a inveja, né, a revolta, mas como ele não tem poder contra Deus, então ele ataca a nova criatura de Deus, né, que daí após a criação ali, né, dos anjos, teve a queda de Satanás e de 1/3 dos anjos, aí depois Deus criou o homem, né, uma nova criação, e ele busca um relacionamento diferente com essa nova criação, porque, por exemplo, os anjos eles tinham e têm uma série de poderes e características que os homens não têm, que o humano não tem, né? Eles conseguiam ir até, fala ali eu esqueci a palavra certinha aqui, mas é como se fosse um local bem próximo de Deus, né? Local santo, e ele tinha um tipo de relacionamento com Deus, né? Só que quando ele teve a queda, daí depois ele vê que quando Deus cria essa nova criatura que é o homem, o Adão, o homem não vai mais daí até Deus naquele local soberano que Deus habita, né? Mas é o contrário, é Deus que vem até ele. A gente vê no livro de Gênesis que na virada do dia, né, que seria no entardecer, Deus vinha até o Éden para conversar com Adão, para se relacionar com Adão. E Satanás, aí como sendo um ser espiritual, ele vê tudo aquilo e ele odeia, né? Ele odeia Adão por causa disso. Só que como ele odeia Deus, só que como ele não tem poder contra Deus, então ele ataca a nova criatura de Deus ali, né, o homem. Como ele não tem um corpo físico, ele incorpora, né, é o primeiro caso mediúnico da história, né, que ele incorpora uma serpente e daí convence Eva a pecarem, né, a cometerem um erro para Deus se desagradar deles e acontecer tudo aquilo que aconteceu, né? Automaticamente, quando eles pecaram, entregaram novamente o governo, né, da terra para as mãos de Satanás, daí de uma outra forma, daí só que Satanás estando daí de uma maneira espiritual. Para ele se manifestar diretamente, ele precisa daí dos corpos, né, das pessoas, né? Então ele usa, que nem no caso é citado aqui no texto que a gente leu, ele usava o rei de Tiro
para fazer uma série de maldades, uma série de coisas de acordo com o que ele planejava. Ele usa o corpo das pessoas, né? Agora, por exemplo, ele usa aí alguns seres aí para criar bomba atômica, para criar armas de destruição em massa, para destruir tudo o que Deus criou, né? Que é a humanidade e a natureza tão bela como é. Satanás usa as pessoas então para destruir, para tentar destruir toda a criação de Deus. Aí a gente vai entender o porquê de tanto ódio, que é essa inveja do relacionamento de Deus com o homem. E que depois, com a vinda de Jesus, né, Jesus restabelece o reinado de Deus aqui na terra, só que uma coisa mais é acrescentada e é pega de surpresa, inclusive os anjos, né? Nem os anjos sabiam. Que agora eu vou convidar você para ler comigo mais uma passagem, é a última, que está no livro na carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Com a vinda de Cristo, então, com a recuperação, né, do relacionamento de Deus com o homem que tinha caído lá, né, através de Adão, Deus dá uma melhorada ainda maior, né, no relacionamento com esse homem, com essa criatura aí que Deus criou, essa criatura tão, muitas vezes, né, ingrata, complexa, chorona, infantil, né, que fica murmurando, chorando. Deus cria um novo relacionamento com essa criatura, né, que daí ele não vai mais vir a ter com o homem, né, vir conversar com o homem, mas ele faz do homem a sua morada, né? Aí ele transforma nesse novo relacionamento com o nascido de novo, com o homem de Deus, né, com o homem que se entregou a Jesus. Ele faz a sua morada, a sua igreja. A igreja agora, ela não é mais feita de tijolos. A igreja é feita do próprio homem. Deus habita no homem, Deus quer conviver com o homem. Então aí você vai entender por que tanto ódio, por que tanta maldade, por que tanta vontade de destruir o planeta. Algumas pessoas, aí, uma minoria das pessoas que tem muito poder na mão, mas eles estão usando o seu poder, o seu dinheiro, não para ajudar a humanidade, mas para destruir. Por causa disso, não é essa pessoa, mas é o que está por detrás dela, que é Satanás, né? Tentando destruir mais uma vez a criação de Deus, esse relacionamento que Deus tem com o homem, com Deus tem com a humanidade, porque nem com os anjos foi assim esse relacionamento tão íntimo, tão próximo, que é Deus habitando em nós. Mas deixa eu te avisar mais uma coisa, que nenhuma folha de uma árvore vai cair se não for permissão de Deus. Apesar de tudo que está acontecendo, Deus está no controle. Confia em Deus, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Obrigado.